número 10, o tema. Eu poderia colocar 2 temas aqui, mas eu não vou me atrever a isso. Mas poderia colocar. E as desvantagens do conhecimento de Deus. Porque quem conhece e não faz o que tem que ser feito, é pior do que quem não conhece. Sim ou não? Ai de ti, Corazim. Vamos lá. Texto básico, eu escolhi um outro texto. Vamos ler o Salmo 100. Salmo 100. Abra sua Bíblia, não tem o texto nas lições da cristã evangélica, só tem as indicações de textos. Salmo 42 e 1 Samuel 3, que é a primeira vez que Samuel ouve a voz do Senhor, também estão aí como texto devocional e básico. Mas nós vamos ler o Salmo 100 como um texto básico também. Podemos ler? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. E esse é o versículo que seria o mais para a nossa lição. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Glória a Deus. O versículo chave, Oséias 6:3. 1, 2, 3. Está na lição, um momentinho, olha aí, versículo chave, lição 10. Oséias 6:3. 1, 2, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Senhor, te louvamos por esta lição, por esta palavra linda, pelo texto da lição, por tudo que se segue, nós te louvamos. Sê conosco, repreendendo o mal, abrindo nossos corações, nosso entendimento, nossos ouvidos espirituais, e dando a nós as instruções do Senhor, com graça para praticarmos com alegria. É a nossa oração em nome de Jesus. Quem concorda, diga glória a Jesus, tome assento e vamos para a lição. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, esse assunto está dentro da doutrina de Deus, e o autor vai usar um livro de J.I. Packer, que escreve sobre esse tema, sobre o conhecimento de Deus, e ele trabalha de uma forma muito especial esse tema neste livro, que é um livro muito lido também, e um best-seller nos Estados Unidos. O Conhecimento de Deus, e a editora Mundo Cristão também trouxe ele para o Brasil. E no capítulo 3, o autor diz que Packer diz aqui no livro dele, para que fomos feitos? A resposta vem, para quê? Olha na revistinha aí, por gentileza, abertura, estudaremos este assunto. Aí vem, no capítulo 3 da referida obra, Packer diz, 1, 2, 3, para que fomos feitos? E a resposta? Para conhecer a Deus.
Que alvo devemos estabelecer para nós mesmos na vida? Conhecer a Deus. João diz a nós em 17:3 do seu evangelho: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O evangelho de João é um evangelho que está fora dos sinóticos, que é um evangelho peculiar, diferente. É um evangelho que a maioria das coisas deste evangelho, não se encontra nos sinóticos. João, enquanto Mateus escreve para apresentar Jesus como rei aos judeus, enquanto Marcos escreve para apresentar Jesus como servo, e Lucas aos romanos, e Lucas para apresentar Jesus aos gregos como homem perfeito, João escreve a todos, aos cristãos e gentios, para revelar Jesus Cristo como Deus, e para que crescem nele, para que tivessem a vida eterna, e que os sinais que ele descreve, que são 7 milagres especificamente no livro dele, é para que eles saibam que pelos sinais esse é Cristo. Mas ele fez outros tantos, que os feitos dele, João diz que não daria para escrever nos livros do mundo todo. Então João, ele é um evangelho que muitos acreditam que foi escrito para a igreja, porque não havia nada em especial e tão necessário para a igreja. E João escreve coisas profundas. Por isso, quando você vai evangelizar, uma das melhores coisas que usam os evangelistas é distribuir o evangelho de João, porque é um evangelho puro e simples para quem é leigo, e às vezes complexo para quem quer estudá-lo de uma maneira mais profunda. E João, aqui nessa passagem, ele revela que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por isso que ele começa dizendo que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas. Ele está defendendo a divindade de Cristo neste seu evangelho. O que é na vida que traz mais alegria, prazer e contentamento que qualquer outra coisa? Conhecimento de Deus. E esse conhecimento que vai ser trabalhado aqui, eu quero enfatizar, além da lição, que não é um conhecimento de saber que Ele é Deus no sentido do intelecto, porque o diabo também sabe, o diabo não é feliz não. O diabo sabe quem é Deus, o diabo conhece o poder de Deus, conhece o caráter de Deus, conhece o poder da palavra de Deus, o diabo sabe isso. Mas nele não há nada de Deus. Então o conhecimento que é trabalhado aqui não é um conhecimento nessa base, é um conhecimento do encontro. O encontro que há uma rendição nossa a este Deus. O encontro que promove algo que é diferente do jovem rico, que em Marcos 10, 17 a 22, tem um encontro com Jesus, vira as costas e vai embora triste. Porque não é um encontro que ele esperava, porque ele queria que esse Jesus aceitasse do jeito que ele estava, mesmo perguntando sobre a vida eterna, ele queria que Jesus concordasse com a vida que ele estava levando, porque vivia certos mandamentos desde criança, e que já estaria salvo, ele queria só se alegrar com isso. Quando descobriu que tinha certas coisas, que estava entre ele e essa salvação, ele preferiu essas coisas, que no caso dele, o precioso dele era a riqueza. E ele vai embora, e vai desprezar o encontro. O encontro que nós estamos falando aqui, é um encontro de um Pedro que diz: para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? De alguém que está decidido a ficar, mesmo sendo quem é. Está decidido a permanecer, mesmo sabendo quem é, porque ele quer prosseguir conhecendo este que ele já sabe que é o Salvador.
Então, é um conhecimento com o encontro verdadeiro, o encontro que promove a mudança e que é um encontro tão especial que a partir dele a gente deixa tudo, larga tudo para seguir o Cordeiro de Deus. Amém? Não é um encontro como Nicodemos, que pergunta, né, para Deus a respeito de tantas coisas profundas. Jesus responde, mas o coração dele está tão voltado para a letra, que ele esquece que o dono da letra, que estava ali diante dele, tinha a revelação do significado daquilo. Nicodemos vai saber que para entrar e para conhecer o reino de Deus, para ver o reino de Deus, era preciso nascer de novo, mas ele não está entendendo. É preciso um encontro com o coração disposto a deixar tudo. O encontro verdadeiro com Deus só vai acontecer num coração que, quando o vê, está disposto a deixar tudo. Por isso, depois do jovem rico, Jesus fala, como é difícil alguém que põe na riqueza a sua confiança, entrar no reino dos céus. Aí Pedro diz, aí nós que deixamos tudo, fizeram o quê? Deixaram tudo para quê? Para seguir Jesus. Então ele já fez o que devia ser feito num encontro, deixar tudo. Jesus falou, ninguém há que tenha deixado tudo, que não receba 100 vezes tanto nessa vida e no porvir a vida eterna. Se você quer um encontro verdadeiro com Deus, você tem que estar disposto a deixar tudo por Ele. Não é que você tem que, eu tenho uma casa, pastor, então vou ter que vender, e aí, não é isso não. É que nada pode estar entre você e esse Deus que você acaba de ter um encontro com Ele. Se Ele mandar você vender a casa, Ele não é um pastor e nem um líder dizendo, Deus me falou, não. Deus falar para você, que é para você vender e tal, aí é outra história. Mas geralmente Deus não quer isso. Deus quer que nada esteja entre você e Ele. Por isso, Martim Lutero disse, né, tudo que está entre o homem e o seu Deus, Martim Lutero ou John Wesley, tudo que está entre o homem e o seu Deus é o seu ídolo, porque nada pode estar entre nós e o nosso Deus. Nós temos que estar livre para Deus e Deus livre para entrar e permanecer em nós pelo Espírito Santo. É um encontro de mudanças, é um encontro que nada me impede de servir a Deus. Se for mandado embora de uma igreja, nem assim você deixa Deus. Se for perseguido por falsos irmãos, nem assim você deixa Deus. Se a igreja se levantar e caluniar, nem assim você deixa Deus. É um encontro que te gruda em Deus e põe Deus bem dentro de você, de tal maneira que o seu desejo é continuar, custe o que custar. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, esse conhecimento aqui é um conhecimento a partir do encontro. Porque tem gente que conhece até muito bem e até mais do que nós, mas não tem as regalias e os presentes, as dádivas de um encontro verdadeiro com esse Deus maravilhoso na pessoa de Jesus Cristo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então tem que ter um encontro com o Filho, porque Ele é o que liga nós ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Porque Ele disse anteriormente, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Esse conhecimento de Deus, dentro do que Packer traz no seu livro, A Revelação Teológica, envolve 4 aspectos. Primeiro, o que é? Aqui está falando ouvir, o termo talvez seria investigar e conhecer de alguma forma, ouvindo, lendo e aprendendo e etc. Mas que seja a palavra que o Espírito traz. E esta palavra é em relação à nossa pessoa, não é ao vizinho. O problema de muitas igrejas, de muitos lugares e de muitos crentes que estão entre nós, é que julga a palavra para o outro.
Ah, a palavra diz não mentirá, mas o fulano mentiu. E você? Porque a palavra não é para o fulano, a palavra é para você, é para mim. Então, eu tenho que ouvir a palavra. Se está falando contra os mentirosos, eu tenho que analisar se eu sou um. Não é se o meu irmão é. Porque julgar os outros é fácil. É fácil. E a gente muitas vezes julga as pessoas pela cara. Não é nem pelo que elas fizeram. Ah, eu não fui com a cara de fulano? Não conhece. Nunca teve intimidade. E tem a ousadia de falar que não foi com a cara do fulano. E quantas vezes decepções nós temos, né? Não vai com a cara do fulano e depois descobre que a pessoa é boníssima. Não é verdade? Nós temos a mania de fazer julgamentos. Julgue a sua própria vida. A sua vida foi dada a você. Por isso que, para o encontro, é necessário negar a si mesmo e dar a vida para Jesus. Porque ela pertence a você. Ela foi dada a você. E você deve julgar muito essa vida. E nós estamos sendo colocados sob pressões. Esse é um tempo de muita pressão, de pessoas ingratas, de pessoas que provocam divisões, pessoas fofoqueiras na igreja, que falam cada asneira, cada besteira, cada coisa, atrapalhando a obra de Deus, atrapalhando os homens de Deus, as mulheres de Deus, as ações de Deus. Estamos vivendo num tempo que a sociedade secular está contra a igreja, está a favor de tudo, das macumbas, dos candomblé, das passeatas isso, as passeatas aquilo, as multidões disso, as defesas de outras coisas, mas quando fala igreja, então, nós temos que aprender a julgar a nós, se nós estamos em Cristo. Se eu estou em Cristo, Paulo manda a pessoa examinar-se, tanto para a Santa Ceia, quanto para ver se está em Cristo. E ele usa uma expressão também, se é que estamos em Cristo, se é que o Espírito está em nós, se é que somos de Deus. Por quê? Nós temos que fazer essa investigação. Preste atenção, não converse agora, por favor. Quando nós ingressamos para Deus, foi a coisa mais gostosa da nossa vida. Só que essa manutenção, ela custa caro, exige atenção. Quem pensa estar em pé, e não é quem está, é quem pensa. A insegurança de saber se eu estou bem ou não. Esse negócio de nunca saber se eu estou agradando a Deus é excelente, porque me faz tentar melhorar a cada dia. Ou não? Sabe quando você vai fazer uma prova no vestibular, ou mesmo você já está ingressado na faculdade, vai ter aquela prova daquela matéria, você estuda e fala, será que eu sei? Faça perguntas para mim. Aí o outro vai, aí você tira... de 20 perguntas que alguém tentando te ajudar a estudar fez a você, você acertou 19, mas vai para a prova com o coração toque. Quando você é dedicado, né? Quando não está nem é outra história. E aí você chega lá, meu Deus, como é que vai ser? Aí a prova, entregou a prova. Pode virar a prova. Quer ler as tantas questões que estão ali de uma vez só. É assim? É assim com quem dedica. Quem não dedica não está nem aí. Ah, se eu passar, passei. Mas quem é dedicado é assim. Então, por quê? Porque ela não sabe, ela não tem certeza se vai ser aprovado naquilo que vai ser testado. A vida cristã deve ser assim. Nós devemos estar sempre estudando. Nós devemos estar sempre consultando pessoas perguntando para nós. A gente tem que estar sempre nessa preparação, tentando melhorar e aprender a cada dia. E eu quero te dizer, você não é perfeito, eu não sou. Só que você não tem o direito de continuar dessa forma. Se você está em Cristo, você não tem o direito de continuar como está. Porque em Cristo a gente cresce, a gente melhora, a gente aperfeiçoa, a estatura vai aumentando,
a santificação vai aumentando, a fé vai aumentando, as coisas vão crescendo, elas só diminuem se eu parar. Porque quem para não para, quem para vai começar a retroceder. Está entendendo ou não? E não adianta ficar com carinha de anjo na igreja, você tem que ser anjo. Não adianta ficar com carinha de quem veste bem na igreja. Tem que vestir mesmo, tem que ter caráter. Quem não veste, não tampa o corpo, não tem caráter. Tem que ter caráter. Mas não adianta vestir se a alma está descoberta. Está entendendo o que eu estou dizendo? Precisa de equilíbrio, moderação, e precisa de uma alma levantada diante de Deus. Se não for assim, nós não experimentamos o que Deus tem. Por isso que para muitos servir a Deus é depressivo. Mas não pode beber, não pode fumar, e uma maconhazinha de vez em quando, e um vídeo de nudes de vez em quando para alguém, uma traiçãozinha, um beijo com fulano, que aconteceu semana passada. Não pode? Não pode. Mas é difícil, hein? Difícil para quem não teve um encontro. Quem teve um encontro não é que não pode, não quer. Quem teve um encontro já foi liberto. Quem tem um encontro de verdade tem um caráter não humano, mas cristão. Um caráter de quem anda com Deus, de quem quer salvação, de quem sabe que estão querendo roubar a coroa, de quem estão querendo roubar a carreira que está proposta por Jesus a nós. Então nós estamos vigilantes, levantados e ungidos. Isso não quer dizer, volto a dizer, isso não quer dizer que sejamos melhores do que os outros. Preste atenção. Isso não quer dizer que sejamos melhores do que os outros. Isso quer dizer que estamos lutando com os outros para sermos salvos. Juntamente lutando como igreja, como povo de Deus, para chegar onde precisamos chegar. Ao que vencer, herdará todas estas coisas. Segundo, notar a natureza. Quando você estuda a palavra e conhece o caráter desse Deus, você só pode dizer como Isaías disse: eu vou morrer. Porque eu vi o Senhor. O que você viu? Assentado num alto sublime trono e todo mundo cantando: santo, santo, santo. Eu vou morrer. Ele é puro, eu sou impuro. Ele é limpo, eu sou sujo. E realmente era o pensamento que deveria vir. Só que Deus traz uma notícia boa demais do céu para Isaías e para todos nós. Para Isaías ele disse: não, eu tenho uma brasa aqui que vou tocar nos seus lábios, onde está o seu pecado eu vou tocar, e eu vou te purificar dele. E aí Jesus vem para a cruz e diz: eu tenho um sangue, que onde está o seu pecado eu vou derramar ele, e ele vai purificar de todo o pecado. Só que tem que ter esse encontro. Isaías teve um encontro, eu vi o Senhor. Esse encontro de conhecer Deus me leva a reconhecer quem sou, mas a clamar mudanças para a minha vida. E quando eu conheço o caráter de Deus e que Ele me fez a imagem e semelhança dEle, aí, meu filho, eu tenho que lutar todo dia para crescer e melhorar. Terceiro, aceitar. Eu conheci esse Deus, eu descobri quem eu sou, então agora eu vou aceitar o convite de seguir Ele para mudar quem eu sou, para chegar onde Ele está. E quarto, reconhecer e se alegrar no amor que Ele nos tem mostrado, atraindo-nos para a sua divina companhia. Que amor é esse? Não dá para entender o amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Como, pastor? Deus é perfeito, sim, mas você não é. Eu não sou. Nós somos pessoas que quando Deus nos amou com esse amor, nós éramos sujos, em pecados, mortos em delitos e ofensas.
Deus prova o seu amor para conosco, de Romanos 5,8, dando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não valia nada, eu não valia nada, nós estávamos perdidos, sujos, cheios de prostituições e adultérios, cheios das coisas mais ruins na vida, cheios de vícios. E Ele nos amou e nos escolheu. Com que sentido? Como que Ele vai amar esse camarada lá sujo? É um amor que nos amou de tal maneira que nos constrange. Por causa disso nós nos convertemos a Ele. Ninguém jamais me amou como o Senhor me amou. Ninguém poderia fazer o que Ele fez por nós. Um Deus santo, que vem vestir uma carne suja, para nos limpar. Então eu começo a andar com Ele, tendo experiências nele, não é com Ele. Eu começo a andar com Ele, tendo experiências nele, já estando nele. E por causa desta experiência, a partir do encontro verdadeiro, eu vou mudando. Ele vai me tocando. Toda vez que eu me aproximo dele, eu perco algo de mim. Quanto mais chegar perto dele, mais perco de mim e aceito aquilo que vem dele. Toda vez que ele me toca, ele deixa algo dele em mim. Por isso nós temos que viver uma vida perto dele, nos achegando a ele todo dia. Achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Então, meus irmãos, vamos desenvolver esse assunto, apontando as vantagens de conhecer a Deus. Em Romanos 11:33, Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, tem tanta coisa para a gente avançar. Por isso que a gente tem que conhecer e prosseguir em. Tem tanta coisa para a gente chegar. É bom demais ter Deus e buscar de Deus. Por quê? Porque nós podemos dizer: nossa, eu conheço demais, eu tive experiência demais. Aí você olha para frente, parece que sua experiência é um cisco, porque é insondável, é imensurável. Tem muita coisa para a gente chegar, e aí a gente tem que ter fome para chegar. E aí o autor traz, Packer, dentro do seu livro, alguns tópicos colocados na lição. O primeiro tópico aí da lição é o quê? É isso aí, tem que dar aleluia. Porque você que deu aleluia, você meditou no que disse. Porque se a gente meditar, a gente glorifica a Deus. Eu me gastei um pouco, gastei mais tempo aqui na introdução, para você conhecer, para você ter um entendimento melhor do que é esse conhecer quando a gente falar. Não é um conhecer de saber quem Ele é, um conhecer de estar nele e com Ele. Então, quem conhece a Deus tem a força de Deus. Quem conhece aqui é um conhecer então de experienciá-lo, de experimentá-lo. É um conhecer de intimidade. E quem tem intimidade com Deus, tem Deus. Quem tem Deus, tem a força dele. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus eu tenho harmonia, alegria, força e etc. É nele.
vivendo nele, para a glória dele. Nele eu não tenho aquele conceito de que eu tenho, que sou possuidor disso ou daquilo. Nele eu tenho aquele conceito, ele tem, ele possui tudo isso. Então eu tenho a força dele. Quando Deus disse a Daniel, né? O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O contexto ali é de batalha, de guerra, mas o povo que continua nele está vitorioso. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá na Babilônia, cercados de inimigos, estavam ali como cativos, mas entrando na fornalha e sendo livres. A força de Deus está neles. O quarto homem está com eles. Adagai, Uraciamando, Rocobianai. A igreja tem que entender isso nesse tempo, senão ela não vai vencer. Tem que entender. Daniel está dentro da cova dos leões e o quarto homem está com Daniel também. Os leões não têm o poder de comê-los. Imagina leões naquele tempo selvagens. E dentro de uma cova. Num pasto aberto já é terrível. E dentro de uma cova de leões, que muitos menos exagerados diziam que tinha 7 leões, e os mais exagerados 70 leões. Irmão, que tivesse um, misericórdia. Mas o povo que tem Deus é forte. O povo que tem Deus não nega Deus, não nega em nada. Isaías declara: eis que Deus é a minha salvação, confiarei, não temerei, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha e o meu, e Ele se tornou, Deus é a minha força, o meu canto, que Ele se tornou a minha salvação. Confiança, por quê? Porque teve encontro. Quem não teve o encontro necessário, não vai confiar dessa forma, não tem jeito. Ai, pastor, eu não tive, então Deus não me quer. Se você não quiser Ele, Ele não te quer. Mas se você quiser, Ele quer e Ele vai mudar. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Quem conhece a Deus, tem. Quem conhece a Deus, tem a mente de Deus. O conhecimento, algo especial vem para nós. Kepler, teólogo e filósofo alemão, dizia: ó Deus, eu penso os teus pensamentos depois de ti. Meu Deus. Por quê? Porque ele via, nessa colocação que Kepler usa, ele via Deus como aquele que criou tudo, que sustenta tudo, que está acima de tudo, antes, durante e depois de todas as coisas. Então, por isso ele diz: quando eu penso, o Senhor já pensou antes. Quando eu penso, o Senhor já soube antes. Salmo 139. Caeitaú, sai, que Deus grande é esse? Garou, Siadai. Nós estamos vivendo algo que Deus já viveu. Deus já soube antes. Esse Deus é o meu Deus. Aleluia. Paulo escreve em 1 Coríntios 2,16: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Tem tanta gente querendo dar pitaco para Deus, né? Deus faz isso, Deus faz aquilo. Você está me instruindo. Não, mas você é bom, hein? Deus fosse ironizar, né? Como que eu não vi isso antes? Ia falar, eu Deus, que não tem Deus, né? Ele é Deus. Eu Deus, como que eu não vi isso antes? Ainda bem que você me falou. Ia passar desapercebido. Quem que instruiu Deus? Quem que tem alguma coisa para colocar novidade em Deus? Ele já viu tudo. Aí, Otai, nós temos que nos dobrar diante dele, majestade eterna. Toda a terra cale-se diante de Deus, aleluia. Mas ele continua o versículo: nós, porém, temos a mente de Cristo.
Quando Jesus vai orar diante de Lázaro, do túmulo de Lázaro, ele diz: Pai, eu sei que sempre me ouves, mas eu estou orando por causa destes. Ele está resolvendo essa questão. Aleluia. Então, quem conhece a Deus tem a mente de Deus. Então, ter a mente de Deus pressupõe, primeiro, conhecer e fazer a vontade de Deus, porque eu tenho a instrução. Segundo, estar na intimidade de Deus. Por quê? Porque eu tenho a instrução. Terceiro, amar o mundo como Deus amou. Por quê? Porque eu tenho toda a informação. Está em mim. Então, conhecer e fazer a vontade de Deus, o que está escrito no Salmo 40, versículo 8? 1, 2, 3. Não é isso que Deus falou lá nas promessas, Jeremias, Ezequiel principalmente, que ele chegaria um tempo que ele trocaria o nosso coração, tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, e depositaria a lei dele nesse coração, para que o povo temesse a ele. Quando isso acontece? Quando eu aceito Jesus, quando eu tenho um encontro com ele, e ele vem habitar em mim. É interessante porque novo convertido, você não conhece a palavra, você não teve estudos maravilhosos que a gente pode ter para conhecer a palavra, irmã Carla. Mas quando novo convertido, você vive para Deus. Parece que você conhece sem conhecer. Notou? Sim ou não? Você nunca leu na palavra como novo convertido? Claro, ficarão de fora os mentirosos, mas você não tem coragem de mentir. Não, mentir não, agora eu tenho Deus. Você não quer olhar para certas direções, você muda as suas vestes. Eu era da presbiteriana, que podia muita coisa na época, há 31 anos atrás, mas mudei minhas vestes sem ninguém falar, porque eu vestia de uma forma que não era digno, veio para minha mente que não era digno, que agora eu tendo Deus vestisse daquela forma, sendo homem. Depois eu vou ler na palavra de Deus sobre as moderações, sobre não provocar escândalo, sobre não despertar sensualidades, apesar de que eu não tinha muita coisa para despertar sensualidade. Então, por que isso? Aí 1 de João 2,20, põe lá, DCM, por favor. 1 de João 2,20. Vai nos ajudar. Como a gente... Porque vem para nós, olha lá. E vós tendes... E o quê? Até aqui nesse versículo, o que eu sei? Eu sei aquilo que Deus me faz saber sem eu conhecer. Entende ou não? É uma coisa interessante, né? Mas a unção do santo veio para mim. Então eu não quero fazer aquilo. O dia que Deus falou para mim assim, vá para a Assembleia de Deus. Primeiro, Deus não disse que a Assembleia de Deus é melhor do que a presbiteriana. Ele disse, vá para a Assembleia de Deus. Por quê? Pelo propósito que ele tinha comigo. Aí quando eu falei com os irmãos disseram, mas lá não pode isso, não pode isso, não pode isso. Lá você não vai poder também isso, não vai poder aquilo. Aí eu olhei para eles inocente, puro, como novo convertido, e disse, mas tudo isso Deus já falou para mim não fazer. A unção do santo, que vem com propósitos específicos. Aí o versículo 27, diz assim, e a unção que vós recebeste de quem? Dele quem? Jesus. Fica em... Essa unção, quando a gente está com Deus, ela permanece em nós. E não tendes? Quer dizer que eu não posso fazer mais seminário, que eu não devo estudar a Bíblia? É isso que está dizendo? Está dizendo que essa unção que veio para mim, me dá algo especial de Deus, que quando eu estudo a palavra, se é o que está fora, eu não preciso.
Já viu quando você ouve alguém pregando? Eu ouvi na época, e eu amo a presbiteriana e amo as igrejas todas que são de Deus, mas eu ouvi um pastor falando assim, que Deus escolhia um para ser salvo e outro para não ser. Novíssimo convertido, não tinha 30 dias de convertido. Aquela palavra não entrou no meu coração e meu coração fechou. Eu disse, como esse Deus que me ama tanto, não ama o outro? E não aceitei. Como, mas será que é assim? E aquilo me perturbou. Não, eu não acredito que o Deus que me ama não ama minha mãe. E eu não acredito que o Deus que me ama não ama o outro que está lá, o meu amigo que ficou no mundo. Não, Deus tem que amar meu amigo também. Eu quero meu amigo salvo. E aí um dia eu ouvi um estudo sobre a tão falada predestinação, né? E aí falou, olha, quem é predestinado à salvação é a igreja, e não o indivíduo. Então, quem permanece sendo igreja, e ser igreja aqui, não estou falando de denominação, mas do encontro e de permanecer em Cristo, quem permanece na igreja vai ter um casamento com Jesus marcado lá na frente. Agora, se você sai e deixa de ser, você não é mais predestinado. Ah, então Deus quer salvar a todos. Esse é o Deus que eu sirvo. Um Deus que ama a todos. Entendeu a unção do santo nesse caso? Porque eu não conhecia de teologia, eu não conhecia as doutrinas básicas, a teologia sistemática, não, mas tinha a presença de Deus já na minha vida, e essa presença como unção do santo, ela guarda-nos nele, no amado, e essa unção está sobre a sua vida. Se o seu coração for puro, e a sua intenção for morar no céu, a unção está aí. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina. Então, quando alguém está ensinando a palavra, e a palavra é de Deus, ela vem e entra no nosso coração. A unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então tem a obrigação de permanecer nessa verdade. Cuidado com as novidades que estão vindo aí. Que não precisa mais disso, que Deus só quer o coração, que Deus é liberal, que você pode servir aí do jeito que você quiser, você pode ficar de fora da igreja, denominação, que é melhor do que você estar na denominação, isso é tudo maligno. Quem inaugurou a igreja foi Jesus, na descida do Espírito Santo em Atos 2, os 120 foram cheios do Espírito Santo, andaram em comunhão, reuniam sempre, e reuniam nas perseguições, reuniam nos templos, e eles estavam sempre unidos, como igreja que reúne. Não havia denominação, Deus salva Saulo, Saulo se torna no grande Paulo, e Paulo doutrina a igreja e sai abrindo igrejas. E quando ele as abre, ele as doutrina e vai sempre mandar cartas para ensinar como aquele povo faz. A igreja, uma das mais desviadas que está na Bíblia, é a igreja de Corinto. Igreja de Laodiceia, mas de Corinto são essas duas. E de Corinto tem lá um camarada que deita com a esposa do pai. Então, e tem irmãos levantando causas contra irmãos. E tanta dissensões, divisões, um é de Paulo, outro é de Pedro, vai, aquela coisa lá. Paulo escreve uma carta e não manda fechar a igreja, ele manda consertar a igreja, reparar as questões de pecado, tratar a situação, ainda diz, nós vamos julgar até os anjos, entendeu ou não? Aí vem um desviado, sem compromisso com Deus, vai para a internet e diz que não precisa ir para a igreja. Ele tem credenciais de Paulo? Por favor, responda. E por que a gente dá ouvido a esses camaradas desviados?
Não, não precisa dizimar na igreja, porque o dízimo, e vai falando tanta coisa de dízimo. Todos nós sabemos que dízimo sustenta a igreja no Senhor. E aí, porque ama o dinheiro mais que tudo, não consegue ser dizimista. Mas quando era do mundo, deixava o salário inteiro no bar, na cocaína, na prostituição, na mão da prostituta. Por favor, me diga que eu estou mentindo. Aí chega na igreja e não pode dar 10%. E aí o cara vai lá para a internet e fala asneira, todo mundo lá, eu sabia, é assim mesmo, é não sei o quê. Aquele desfilar de mel de amargura, de quê? Meu Deus, fel de amargura. Você me dá férias? Dá nada. Então, a unção, se ela permanece em nós, porque nós temos que permanecer nela, se ela permanece, nós não seremos enganados. E é necessário se dedicar então a isso. Então, estar na intimidade, 25:14 do Salmo, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, qual que é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor, Provérbios 8:13. Então, irmãos, a gente quer intimidade com Deus sem aliança com Ele. Vai para uma reuniãozinha que eu digo, no caso da pessoa que não valoriza, porque quem valoriza a reunião é fantástica. Vai para a reunião, vê umas experiências e diz que tem intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é falar em línguas, é andar com Deus. É ser de Deus em todo o tempo. Aí vai para a reunião, isso é renovado, continua na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, tem outra reunião em alguma coisa, e é renovado e continua, e só vai crescendo na intimidade. Intimidade é conhecer, é viver, é agradar, é imitar. Já viu que quando um amigo tem intimidade com o outro, um começa a gostar do que o outro gosta? Uma amiga, quando tem intimidade com o outro, começa a gostar das preferências da outra, não é assim? Porque a intimidade faz isso. Começa a usar até as palavras do outro, a gíria do outro, não sei o que do outro. Intimidade. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente começa a imitar a Deus. E aí começa a amar o mundo como Deus. Deus não ama o mundo porque Ele é perfeito. Deus ama o mundo porque é o mundo que Deus quer salvar. É o mundo que Deus quer consertar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para morrer por esse mundo, para ele ser salvo. E nós temos que ter esse amor pelas almas. Nosso vizinho é salvo. Eu estou convidando alguém para vir para a igreja. Eu estou preocupado com a salvação do meu pai que não é salvo, minha mãe que não é salva, meu tio, minha tia, meu primo, minha prima, meu amigo, minha amiga, meu patrão, minha patroa, meu diretor, meu presidente. Porque Deus está preocupado e está querendo salvar. Ter a mente de Cristo, ter o sentimento que houve nele, ter a direção que ele quer. É difícil, não é? Não é, se nós nos enchermos do Espírito Santo. Porque se você e eu nos enchermos do Espírito, você não tem nem que preocupar com isso, o Espírito nos conduzirá a isso. É papel dele. Louvado seja Deus. Terceiro tópico. Não, vamos de novo. Só a igreja dos crentes. 1, 2, 3. Meu Deus, o Davi vai visitar os irmãos para levar uns víveres para eles, para os capitães, e acha um gigante desafiando. Israel não tem homem não. Olha o menino, olha os soldados, só que o menino tinha ousadia. Mas isso falta demais na igreja de hoje. Tem medo de tudo. Você vai na Irlanda, o povo tem medo de pregar. Mas aqui é diferente.
Aí vai no Portugal, o povo está em medo de pregar. Vai na França, vai na Espanha, muita gente com medo de pregar. Os pastores têm que convencer, têm que lutar para convencer. Não, mas aqui a cultura, aqui não sei o quê. Olha para a Bíblia se os discípulos estavam preocupados com cultura. Eles eram presos, mas não desobedeciam a ordem de ide e pregai. Aí os camaradas ameaçavam os discípulos. Se vocês continuarem falando disso, vamos prender vocês de novo. Estamos soltando, mas vocês voltam. Ele disse, espera aí, cabe a nós obedecer os homens ou a Deus? Ou seja, nós vamos continuar falando. Esse é o nosso dever. Ousadia. Ousadia. Sua família muitas vezes te cala, não deixa você pregar. Elas falam de besteiras, de asneira, de coisas, de piadas, mas quando você abre a boca, você fala, vai querer pregar? Eu falei, não, peraí, você quer falar mais um pouquinho das coisas que você está falando? Porque depois eu vou falar. Só que as suas coisas que vocês estão falando, tem um poder, a minha tem outro, tem de salvar e de libertar, como vocês sabem que Deus fez na minha vida. E não estou brigando com ninguém, estou dizendo que existe um Deus que salva, que liberta e que transforma. Ousadia, coragem. Ousadia é coragem. E coragem não é ausência de medo, é domínio sobre o medo. Se você não tem medo, não precisa ter coragem. Só precisa de coragem quando a gente tem medo. Eu lembro, que quando a gente morava na roça, porque eu também morei na roça. E aí, não era o banheiro, a privada. Quem sabe o que é privada? Bem-vindos. Era lá no fundo. E a porta era um saco de linho. E não tinha vaso, eram madeiras com um buraquinho no meio da madeira. Vocês lembram? Bem-vindos. O cheiro era tremendo. E não tinha bom ar. Tinha cheirinho. Não tinha... Porque senão tinha que... Aí de noite dava vontade de ir no banheiro, meus irmãos ficavam com medo. E eu era o corajoso da família. Eles me chamavam, vamos lá comigo? Olha o tamanho, macho. Aí eu sentia que era o cara, né? Morrendo de medo, mas eu ia lá levar eles. Pode deixar comigo, vocês é bobo demais. Você tem medo, não tem bicho lá fora não. E vamos. E eu lembro um dia que o meu irmão foi e ele não quis nem entrar lá na casinha, na privada. Falei, não, vai aqui mesmo. E ele agachou lá, tirou o cartãozinho dele, mais velho que eu, hein? Tirou o cartãozinho e eu fiquei lá assim, como se fosse um soldado. Aí passou um tatu, sei lá, que passou perto. Acho que passou debaixo das pernas dele. Ele saiu com esse calçãozinho no meio das canelas. E ele é gago, né? E o que foi? E ele saiu correndo e eu atrás dele. Deixa ser bobo, se correr não. Porque coragem é quando você vai além do medo. Você tem medo, mas tem ousadia. Não, eu vou encarar, eu vou enfrentar. Um exemplo agora, culinário. Quando eu fui convidado para fazer o peixe para as irmãs do Musa. Tinha umas 100 irmãs. E foi lá na Chácara Shalom. Aí meu peixe ficou famoso. E a pastora Cilei pediu para fazer peixe para 100 mulheres. Falei, Jesus, não é comigo, Jesus. Eu faço peixe, 3 quilos de peixe. Quantos quilos vão ser lá, Jesus? Tem misericórdia. E eu fui, não, mas vou, pode deixar. Cheguei lá, parecendo
o mestre da cozinha, o chefe. Ainda bem que o Laudivan estava lá. O Laudivan é chefe de verdade, né? Laudivan Beltrão, evangelista do Senhor, casado com a Gesnéria, mora na Bahia, gente boa demais, queridos. E aí, fui fazendo. Aí o que eu fiz? Eu sou matemático. Se 3 era para 10, para 100 tem que ser 30. Se eu colocava, porque eu não pesava, né? O chefe pesa o tempero. Eu não pesava, eu colocava pelo rumo. Aí eu falei, o rumo era tanto, então tem que ser 10 vezes mais o rumo. Aquele tanto que eu fazia 10 vezes. E eu fui pensando. E aí mandei brasa, irmã Gabriele. Pus tudo lá e comecei. E no coração está assim, Jesus, tem misericórdia. Se esse negócio der errado, vai ser 100 mulheres dizendo que horror. E foi. Aí a hora que estava no desfecho final, o Laudivan, eu falei, experimenta aí, Laudivan, vê como é que está aí, meu filho. E tal. Uma pitadinha de sal. Tá bom. Irmão, teve uma irmã lá eu nunca esqueci a carinha dela, lá do Recanto do Sol, que ela repetiu 4 vezes. Eu, graças a Deus, só quer mais? Não, eu ponho para aqui. E eu servindo. E foi bênção, graças a Deus. Mas se não tivesse ousadia, não teria feito. Teria fugido. Pessoas que têm ministérios e vêm na oportunidade e dizem, não, eu não. E sabe que tem chamada. Sabe que Deus tem um propósito. Você tem que ter ousadia, você tem que ter coragem. Receba a oportunidade, ainda que seja para dar a paz do Senhor e voltar no banco e sentar. Você já venceu o primeiro. Fale alguma coisa sobre Jesus. Eu amo Jesus, estou aqui, estou tremendo, está feia a coisa para mim, mas eu não vou negar Jesus. Ele é a razão da minha vida. Vai enfrentando, vai pegando as oportunidades. Ousadia. Coragem é quando você tem o medo, mas supera o medo e vai e encara o que tem que encarar. Amém? Essa ousadia pode trazer as seguintes implicações. Primeiro, a ousadia de Deus não corre de ameaças. O que a Esther falou lá para o primo dela, Mardoqueu, o Mordecai? Se morrer, morri. Meu Deus. Você acha que ela não estava com medo? Só dela ter falado isso é porque a coisa estava feia para ela. Mas ela entendeu que era o tempo dela, que ela não devia rejeitar, que se rejeitasse Deus levantaria sim outra. E ela não, disse, peraí, é comigo? Então põe todo mundo jejuar porque eu vou encarar o rei. O que ela faz para que essa ousadia tenha resultados positivos? Manda jejuar e jejua. 3 dias. Aí vai nascer o dia do quê? Turim. Não, Purim. E aí o que vai acontecer? Uma nação inteira não morre porque ela teve coragem. Coragem, é necessário nesse tempo ter coragem. Mas não é uma coragem de gente sem educação, é uma coragem de gente de Deus. Tem equilíbrio, busca a forma certa de agir, o tempo certo, a maneira certa, a ousadia certa. Um dia um pastor chegou para mim, falando, já contei isso alguma vez? E falando do problema dele e tal, o casamento dele, a vida dele, a coisa dele e tal, não sei o quê. Aí Deus me falou uma coisa, e a gente muitas vezes não tem coragem de falar o que Deus manda a gente falar. Não é verdade? E a gente, se Deus está mandando, você vai usar seu conselho para Deus? Deus, mas agora não, porque
Eu falei para ele, sua natureza é o seu diabo. Falei para o pastor. Seu diabo é a sua natureza. O problema não é esse caso que você falou. Seu problema é a sua natureza. Ela é o seu demônio. Ele olhou assim. E isso curou ele. Não curou a mulher, porque a mulher depois desviou e foi fazer um punhado de coisa. Mas curou ele. Então, se eu quero algo daqui para frente, eu tenho que vencer minha natureza, que esse diabo não vai ficar aqui não. Foi isso que impactou ele. Tem hora que Deus, estou falando de Deus dar a palavra e não da gente usar a palavra, ok? Está entendido? Tem hora que Deus dá a palavra, você não tem que questionar, você fala, ó, Deus está falando. É igual Samuel aqui usado no texto básico. Ele está lá dormindo e a voz fala com ele, Samuel, é o Eli que está me chamando, vai lá, não é, vai lá, não é, vai lá, não é. Ele fala, peraí, é Deus que está te chamando. Quando a voz falar, você fala, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Aí Samuel faz isso, Deus fala com ele e fala que a casa de Eli vai cair. E a história não é boa para o lado de Eli. E Eli no outro dia pergunta para ele, o que Deus falou para você? Fala e não omite, que Deus te faça tanto se você não me falar a verdade. E Deus falou assim, assim, sua casa assim, 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 assim. Coragem. Porque Eli cuidava dele e Eli era para ele como um pai. Aí Eli não faz reações nenhumas erradas, ele diz, bendito seja Deus, que a vontade dele se cumpra. Mas se Samuel não tivesse dito, qual seria a intimidade dele com Deus? Daí para frente. Ele vai se tornar o maior dos profetas e o último dos juízes. Então, nós temos que deixar Deus nos usar. Primeiro, saiba se é Deus que está mandando. Tenha certeza disso. Então vá. E faça o que tem que ser feito. E Deus não faz nada por ódio. Tem hora que o profeta pega a palavra e porque julga que ela seja uma palavra de ira, e pensa que Deus está com ódio. Deus não tem ódio. Nesse caso, viu? Deus tem ódio do pecado. Mas quando ele vai falar com alguém, é porque ele tem alguma proposta ainda de mudança para aquela pessoa. Senão ele já tinha desprezado. Ele não fala mais com Saul porque já tinha desprezado. Mas ele manda alguém se levantar e falar com Acabe, se levantar e falar com Josafá, se levantar e por quê? Porque tinha propósito. Quando Deus fala, é uma oportunidade que Ele está nos dando. Amém? A ousadia de enfrentar as oposições. Como Paulo enfrentou oposições. De falsos irmãos, de pessoas que diziam que ele era um falso apóstolo, que o apostolado dele era isso e aquilo, que não tinha nada a ver com Deus. Aí vem os açoites, meu Deus do céu. Mas Paulo ousadamente se levanta em todas estas ocasiões. Porque Paulo, morrer era Cristo, viver também. Essa é a questão da igreja. A igreja muitas vezes nega Jesus porque não teve um encontro verdadeiro. Porque quando a gente tem um encontro verdadeiro, não estou falando de fanatismo, estou falando de algo lúcido, por isso escolhi o Salmo 100, sabei que o Senhor é Deus, é algo lúcido. Quando você encontra com Deus, você não tem coragem de negar Ele, porque a sua única e verdadeira possibilidade de eternidade é em Cristo. Então você não tem coragem. Aliás, você tem medo de perder Ele no caminho, ou não? Se esse medo não estiver aí, é porque certamente você se perdeu. E aí você tem que se restaurar nisso. Porque nós não podemos viver uma vida sem medo de perder Jesus, porque Jesus é o nosso tesouro maior. Por isso esse medo aqui é um medo com temor. É phobos. É um temor que respeita aquele que me salvou e me ama. Outra coisa, terceira aí, que ousadia é essa aí? A ousadia de Deus. Meu Deus do céu. Põe lá, Hebreus 11, 23, descemos, por favor. Esses heróis da fé, irmãos, tem gente que quer ser herói da fé hoje, mas não sabe o que é isso.
Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado. Olha a ousadia, porque onde ele estava? Ele estava no lugar mais caro, mais rico, mais famoso, o top power. É doido, Moisés vai negar isso? Rapaz, ele tem que ficar lá como estratégia. Mas pela fé ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes... meu Deus, está trocando o palácio para ser maltratado? Maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Quem tem conhecimento de Deus não quer ter gozo de pecado. Não quer ter a alegria do erro, a alegria de desviar o alvo, de desviar-se de Deus. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo olha aí que coisa linda ter Deus, você vê o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. E 29, por fim, pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Quando você realmente tem essa ousadia do conhecimento e a experiência de ter Deus, nada te impede de andar naquele trilho que Deus está lhe levando. E você abre mão do que for preciso para continuar com esse Deus. E outra coisa, você não continua com Deus se não continuar com a comunidade. Como assim? Eu preciso de aceitar a igreja para... Não é isso. A comunidade dos salvos. Você tem que aceitar. Tem que andar. Moisés aceitou o propósito de Deus e a comunidade de Deus. E até liderou eles. Tomou sobre si o ofício, os 3 ofícios, né? De ser ali no meio deles, juiz, legislador e profeta. E ainda Deus disse a ele: tu serás como Deus no meio desse povo. Olha que ousadia. E aí? O que ele estava vendo? Nada. O que ele estava crendo? Tudo. Você entende essa parte ou não? Não interessa o que eu vou ver, interessa onde Deus está me levando. Se Ele está me levando, tem algo ali na frente, eu estou vendo o invisível. O que você está vendo? O invisível. Não, mas o que você está vendo? O invisível. Quando chegar lá eu te falo. Mas eu estou indo na direção. Eu estou indo no caminho. Esse é o caminho, andai por ele e viverás. 4º e último. Aí que é a causa que nós temos que pensar bastante. Tem pessoas na igreja que vivem a decepção da tristeza. É alegre lá fora, posta foto sorrindo até no mundo. Dentro da igreja não sorri para ninguém. Parece que a igreja é a causa da depressão da pessoa. Lá fora brinca à vontade, aqui dentro não tem comunhão com ninguém. Será que essa pessoa não está desviada? E eu falo agora não como um pastor, mas como aquele menino de 27 anos que veio para a fé naqueles dias em Goiatuba. Como foi bom achar a igreja. Meu Deus, que povo diferente. Era o lugar dos santos. Eu não queria voltar por nada. Ninguém me convenceria de voltar àquele lugar que eu tinha saído. Eu achei o meu lugar. Agora tem gente, eu estou na igreja, até hoje o meu lugar é esse, não tem outro. Hoje eu me tornei pastor, mas eu não estou aqui porque me tornei pastor. É porque a igreja é o meu lugar. Se Deus tirasse de mim, se os homens, né, Deus não tira. Se os homens tirassem de mim a consagração de pastor, se é que podem, e a posição de ser pastor, eu vou para a igreja. Eu não tenho outro lugar.
eu vou lá. Vou orar a Deus, pedir dele uma direção, porque eu quero estar onde Ele quer que eu esteja. E vou estar numa igreja, adorando e servindo. Esse é o meu lugar. E o meu lugar é a igreja não por causa dos homens, por causa de Deus. O pastor da igreja tem nome, o nome dele é Jesus Cristo. E aí eu vou estar lá. Talvez até eu não pense em me apresentar como alguém que é pastor ou foi pastor. Mas eu quero estar lá. Quero ser edificado. Quero ser tocado. Quero ser abençoado. Porque a igreja é o lugar onde eu quero estar. Esse é um sentimento puro. É um sentimento limpo. Como que alguém pode estar na igreja, esse é o pensamento, triste, como se tivesse deslocado, vindo por obrigação? Será que essa pessoa ainda tem Deus? E se não tiver, deve ir para o mundo? Não, deve reconciliar, deve confessar o que precisa confessar, deve abandonar o que deve ser abandonado, deve repensar e reformular certas questões na cabeça, porque eu sou de Deus, eu vivo para Deus, e que Deus cumpra em mim toda a sua vontade, nada mais, nada menos. Isso trata de um encontro e de uma vida amadurecida para Deus. E eu não sirvo Deus conforme o que eu quero ou penso, é conforme a palavra quer e pensa para mim. Sobre a alegria, então, não existe alegria comparável à daquele cuja mente está possuída da plena certeza de que conhece a Deus. Achei Jesus. Por isso que Paulo, quando vai ser morto, ele não faz lamentações, ele faz declarações. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. O Pedro, na hora que vai ser crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, diz que não era digno de ser crucificado como seu mestre. Olha a preocupação dele na última hora. Não é lamentação, é posição. Quero que me crucifique de cabeça para baixo, eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre que me salvou foi. O encontro é diferente, traz convicções diferentes. A alegria de Deus é consequência da paz que Ele trouxe a nós. Se eu tenho Deus, eu tenho paz. Se tenho paz, a alegria está ali. Por quê? Porque eu tenho paz? Porque eu tenho Deus. Por que eu tenho alegria? Porque eu tenho Deus e a paz dele está em mim, e isso confirma que Ele está em mim. E aí eu tenho guerra, mais paz. Luta, mais paz. Aflições, angústias, que parece que é o oposto da alegria, mas a alegria e a paz está aqui dentro. É uma coisa bem paradoxal. Você está ali de pé, é por isso que eu digo que o crente sempre tem dois corações, um para sofrer e outro para ficar alegre o dia todo. Porque eu tenho Deus, eu já achei Jesus, já estou resolvido quanto a isso. Essas coisas aqui vão passar, se não passar, vai passar de todo jeito, porque vai chegar o dia do arrebatamento. Vai chegar o dia da morte e nós vamos partir para aquele onde o lugar eterno é de gozo. Vale a pena passar tristezas aqui com o gozo de ter Deus, para chegar à alegria eterna ali. Amém? Por isso Romanos 5,1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que foi justificado, que os pecados foram perdoados, se porventura pecar, confessa e deixa e alcança a misericórdia e continua abençoado. Não vivemos para pecar, mas somos sujeitos aos erros. Quando tiver os erros, conserta eles, se lava no sangue de Jesus e pã. Continua. Ninguém interpretou melhor a alegria na palavra de Deus do que Paulo escrevendo aos Filipenses. Paulo estava preso, acorrentado, mas dizendo-se livre e alegre. E ele escreve a carta mais alegre para a igreja.
direciona aos filipenses, mas a todos nós, porque essa carta está aí na sua palavra, na sua Bíblia. E ele usa a palavra 16 vezes, alegria, gozo ou correlatas, em 4 capítulos. Então, se fosse distribuir aos capítulos, cada capítulo pelo menos 4 vezes alegria. Para quem está preso. E preso com possibilidade de morte. Com perseguições terríveis. E ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, meus irmãos, sugerimos que todos nós leiamos mais uma vez os 4 capítulos da carta aos Filipenses. E aí no capítulo 1, Paulo vai sugerir, vai trazer, vai nos doutrinar sobre alegria no sofrimento. Como que alguém pode ser alegre no sofrimento? Aí Tiago escreve, né? Bem-aventurado o varão que é provado. Aí como assim? Se a prova traz tristeza e angústia. Mas quem é provado, se é por Deus e está em Deus, tem um propósito, uma coroa de vitória. Porque Deus prova trabalhando, melhorando e aperfeiçoando nós no caminho da salvação, para fazer obra aqui e para chegar ali. Então tem alegria no sofrimento? Sim, se Deus está trabalhando comigo, eu tenho consciência que eu sou de Deus, estou com Ele, Ele é o meu Deus, e eu quero viver para a glória dEle, o sofrimento que está me causando vai me edificar. Capítulo 2 vai falar da alegria no serviço. Eu tenho que ter alegria de esvaziar a mim mesmo, como Jesus esvaziou-se a si mesmo. Eu tenho que ter alegria no Evangelho, fazendo a obra, pregando a palavra. O que Pedro e João se alegram em Atos? Eles se alegram porque foram achados dignos de padecer por amor ao Evangelho. Que igreja é essa hoje que não tem essa alegria, não é verdade? Ah, mas eu prego o Evangelho, o povo ainda me persegue, eu prego e ainda vou preso, eu prego ainda não sei o quê, e as lamentações. Não, Pedro e João ficaram alegres. Estamos sendo presos por causa do Evangelho, glória a Deus. Estamos sendo perseguidos por causa do Evangelho, glória a Deus. Paulo e Silas dentro da prisão disseram, nós estamos aqui por causa de Jesus, vamos cantar? Aí, então, a reação de vocês mostra o quanto que a igreja de hoje está longe disso. Nós temos que render a nossa vida ao Senhor de verdade. É por isso que falta alegria e tem depressão em montes e tristeza em montes, e montes fica zanzando de igreja para lá e para cá e não consegue se realizar. Falta o encontro. Falta esse entendimento. Eu tenho alegria no sofrimento e tenho alegria no serviço. Por quê? Eu já estou nele. E a alegria do Senhor é a nossa força. Capítulo 3, alegria em Cristo. Ele está em mim, eu estou nele. Ou não? Você não era o perdidão? Você não era a perdidona? Não estavam perdidos? Não fomos achados? Você já não tem Jesus? É porque o senhor não entende. Se eu tivesse estudado psicologia, se o senhor tivesse estudado... Eu não estudei, eu estudei a Bíblia. E a minha Bíblia diz que se Deus entrar dentro de mim, Ele resolve as questões interiores. E a minha Bíblia prova para mim que Deus não me deu traumas, Ele me dá experiências. E a minha Bíblia prova para mim que se alguém me magoar, eu tenho que perdoar para continuar com Ele, com Deus. Então, se eu não obedeço essa palavra, não tem como ter a alegria de Deus. E a presença dEle não vai estar em mim. O que está escrito lá em João, DCM, 14, 21? A gente tem que entender as questões que Deus traz a nós. Enquanto põe lá João 14, 21, abra também João 15, 11. Só a igreja, 15, 11. 14, 21 está lá. Aquele que tem os meus mandamentos, palavra de Jesus. E o que é guardar aqui? Guardar igual guarda um livro na estante? O que é guardar aqui?
Guardar aqui é alguém que, ao saber disso, começa a praticar. Guarda, põe para a prática na sua vida. Esse é o que... Aí eu faço a pergunta de regra de hermenêutica. Quem é que ama a Deus segundo o texto? Vai no texto. Quem é que ama a Deus segundo o texto? Aquele que tem os mandamentos e os guarda. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. E o 23 conhecido? 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, vamos habitar nele, fazer morada. Aí vem a alegria no pacote. Entendeu ou não? Então, uma alegria em Cristo. 15, 11. 1, 2, 3. Eu tenho vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós, permaneça em vós, habite em vós, e a vossa alegria seja completa. Tenho-vos dito isso, nós temos que guardar as palavras. O segredo é viver as palavras. E aí a alegria de Deus vem para nós. Aí a nossa alegria é completa. Por isso que o povo morre cantando nas fornalhas, morre cantando nas fogueiras, morre cantando em cruzes, comidos por leões. Por quê? Porque vai ser um breve tempo e eu vou encontrar aquele que é a razão da minha alegria e salvação. E aí o capítulo 4 fala sobre o que finalmente? Alegria na ansiedade. Meu Deus, que contradição de colocação é essa? A ansiedade vem, mas Jesus já está. Então, ansiedade, bye bye. Nem see you later, não. Bye bye para nunca mais. Never. Por quê? Porque se eu tenho Deus, eu não tenho que ficar aflito com nada. Eu tenho que descansar nele. E se porventura vier uma ansiedade, Filipenses 4:6, DCM, nos ajuda a fugir da ansiedade, a escapar ou a curar a ansiedade, dependendo do nível. Filipenses 4:6 diz, não estejais, outra versão, ansiosos por... Que mandamento é esse? Para mim, para você, para todos nós? Sim ou não? Sim. Então Deus está dizendo, não fique inquieto por coisa alguma. Antes, vai orar. Está ansioso? Vai orar. O povo hoje não quer orar mais? Nem obreiros querem. Tem uns obreiros aqui que são fiéis, sempre na oração, faz do jeito que tem que fazer. Outros nem vai para a oração e nem justifica mais. Não tem caráter de obreiro. Porque caráter é caracterização, característica. Ou não é? E aí, antes da ansiedade, que eu tenho uma vida de oração. Escute, preste atenção e olha para frente, por favor. Quem tem vida de oração, preste atenção, olha para frente, é fundamental para você. Preste atenção, quem tem vida de oração, tem dispositivos em si, espirituais. Guarda isso, o que eu disse? Em si. Por quê? Você que tem vida de oração tem uma vida com Deus, de intimidade. E nessa vida de intimidade, que você está andando com Ele,
permanece o Espírito em Deus. Qualquer coisa, o sangue de Jesus tem poder, está ligado. Aí vem alguma coisa, você fala, Jesus, você não está nem pensando em Jesus. Mas aquilo ali, tem aqueles dispositivos de alerta em você. Estou vendo muita gente fazendo assim, ó. Porque você tem vídeo de oração, você está clamando, está ligado com Deus. Quanto mais você ora, mais você tem isso de Deus. Então, esses dispositivos, quando vem algo que quer trazer ansiedade, você vai ajoelhar e falar, Jesus, não tem ansiedade aqui não. Senhor, eu não quero isso. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, tira de mim, olha para frente, irmão, para de olhar por lado, presta atenção, isso aqui é para curar você. Se você tiver uma vida de oração, você tem uma vida saudável. Saudável que eu digo de fé. Vem a enfermidade, você vai orar e entender que Deus tem o poder de curar e vai curar. Está em você. Por quê? Porque Deus é grande. Ah, mas você, não é por mim, é por Ele. Ele é grande, Ele é o meu Deus. Essas lições aqui estão revelando o Deus grande. O Deus que nós servimos, e o conhecer isso tem que nos levantar na fé, tem que nos erguer na fé, tem que nos tornar pessoas melhores. Então, a pessoa que ora tem dispositivos em si. Quando chega um laço, a pessoa sabe que é laço. Quando chega alguém bonzinho, mas é malzinho, você sabe. Quando uma pessoa chega com você com intenções impuras, você sabe. Quando um falso chega diante de você, você sabe. Porque você tem um dispositivo que está em você. Quando você está sendo traído, você sabe. Tem um dispositivo. Então, você conhece esse Deus? Porque quem conhece esse Deus, tem a força de Deus, tem a mente de Deus, tem a ousadia de Deus, tem a alegria de Deus. Jó disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que nós tenhamos esse encontro com esse Deus, ao ponto de dizer, não, eu sei bem quem Ele é. Ele mora aqui bem dentro de mim. Ele é a razão da minha vida. Tem um hino de Daniel e Samuel, Maciel, Teresa. Se alguém vier me perguntar quem é Jesus para mim, emocionado, vou dizer assim, Jesus para mim é tudo. É simplesmente tudo. Fique sobre os pés. Na lição temos 3 perguntas. Como você classificaria o seu conhecimento de Deus? Segundo, você sente necessidade de conhecê-lo mais? Conheçamos e... Fale o versículo todo. 1, 2, 3. Vamos lá. 1, 2, 3. O dia que você conhecer a Deus, você vai ser mais servo, mais humilde e mais dele. Porque Deus nos leva nesse caminho. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê do seu Espírito. Vamos orar? Já pode subir aqui, por favor. Feche os seus olhos. Essa lição falou com você? Qual a resposta você dará a Deus nesta manhã? Fale aí com Deus. Que resposta? Que correspondência
Senhor nosso Deus e Pai, perdão por nossos pecados e omissões e falhas. Que a Tua presença cresça em nós. Que o conhecer e o saber aumente em nós. Nos dê a liberdade de nos achegar um pouco mais a Ti, Senhor. Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, nos permite entrar, purificados por este sangue, na sala do trono. Nos revela a Tua glória, nos revela a Tua ajuda, o Teu socorro, nos revela a força do Senhor, a coragem do Senhor, a alegria do Senhor, a mente do Senhor, cada dia mais. Ajuda, Senhor. Tu podes destruir o mal. Tu podes arrancar o mal, expulsar o mal, destruir as obras contrárias e estabelecer um novo exército de um povo que te conhece de verdade, que te ama e prossegue, caminhando, correndo a carreira proposta, todo dia querendo conhecer-te mais. Fortalece a fé de cada um, e eu lhe peço, encarecidamente, coloca mais temor no meu coração, no coração da minha irmã, no coração do meu irmão, mais temor, e a alegria sobrepuje todas as coisas deste tempo, na festa de servir o Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Tome assento. Adelaide Fontoura.